a gente vinha desenvolvendo esse tema. Falei sobre as marcas de Cristo em Gálatas 6. E aí eu acho que na quarta-feira, quinta-feira, eu entrei aqui nos 4 segredos de uma igreja que cresce e acabei em 2, 3 dias falando sobre 2 segredos, né? Que na verdade não é um segredo, porque segredo é o que está oculto. Esse aqui está revelado em Atos 9:31. É a questão de quais são os pré-requisitos para uma igreja crescer e crescer bem. O primeiro pré-requisito é uma igreja que tem paz. Mas, segundo João 14, Jesus disse que não essa paz que o mundo dá, mas uma paz que excede a todo entendimento humano, que é uma paz interior. No caso aqui de Atos 9:31, era uma paz que reproduziu em cima da parada das perseguições, né? O Império Romano havia dado uma cessada, uma estabilizada, parou de perseguir os cristãos por um tempo. Isso aqui é primeiro século ainda, né? Paulo está escrevendo aqui ainda no primeiro século. E aí a igreja teve um tempo de calmaria. Aí essa calmaria é traduzida por paz, que é uma paz externa, que viabiliza ao crescimento da igreja, porque a igreja se estabelece, a igreja se solidifica, a igreja tem mais tranquilidade, a igreja não precisa estar escondida nas catatumbas, nas matas, nas montanhas, nas cavernas, fugindo da perseguição. Então, a primeira característica aqui, ela tem 2 vertentes, né? Para essa situação aqui de Atos 9:31, vocês estão me ouvindo bem? Está dando para me ouvir direito, que eu estou falando um pouquinho mais baixo hoje. Mas está dando para me ouvir direito. Aí todos que estão na live estão me ouvindo bem. Irmão, só me diz assim, está bem, pastor. O próximo que escreveu isso assim, estamos ouvindo bem. Ok. Então, nessa situação aqui, a primeira vertente aqui de Atos 9:31 é que a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Esta paz aqui era uma paz que dava uma tranquilidade, conforto aos cristãos do primeiro século, porque era uma paz que havia parado, que veio com a paralisação da perseguição, entende? Então o império cessa a perseguição, o povo respira, tem calma, pode agora adorar, pode agora pregar o evangelho, e essa paz proporciona à igreja uma condição de crescimento, porque eles vão ter liberdade de anunciar Jesus Cristo, ok? Trazendo para outra vertente, para os dias de hoje, com toda a liberdade que nós temos, colocar e transcrever esse texto para os dias de hoje, transliterando o texto e fazendo uma aplicação, esta paz, ela se aplica, né, numa igreja que tem harmonia, tem comunhão, tem maturidade, tem responsabilidade com o reino, com as vidas perdidas. É uma igreja que não está focada em bens materiais, em trabalho secular de forma demasiada, mas é uma igreja que dentro da sua estrutura de tempo, ela tem tempo para cuidar da família, cuidar dos filhos, para trabalhar, mas ela também tem responsabilidade com o reino. A paz que nós temos externa, não há perseguição, não há morte de cristãos por amor a Cristo. Então, essa paz externa gera dentro de nós uma paz que excede todo entendimento e que nos impulsiona para frente para podermos levar o evangelho aos perdidos. Vocês estão entendendo, né? Então, quando a igreja tem paz, a Bíblia diz, seja a paz do vosso coração o árbitro de tua vida. O que é árbitro? O árbitro, em várias instâncias da vida secular, ele é aquele que determina a parada, determina a partida, que dá sequência ou paralisa uma ação. Por exemplo, um árbitro de futebol, ele é aquele que tem o poder no apito para mudar o rumo
de uma partida ou de uma jogada. Ele para, ele deixa continuar, ele é aquele que define, decide o que é certo e o que é errado. Então, o árbitro do nosso coração, a Bíblia diz, seja a paz. Tudo que você for fazer na sua vida, ore para que Deus lhe dê paz, ok? Então, o primeiro segredo de uma igreja que cresce é uma igreja que tem paz. O segundo segredo, e eu vou pular rapidamente para o terceiro, senão de novo eu não consigo terminar, é estabilidade. Estabilidade, eu já falei, a maioria dos irmãos que estão aqui sempre estão comigo e já ouviram a dissertação desse texto sobre estabilidade. Uma igreja que tem estabilidade, ela tem maturidade, ela tem fé, ela tem suas emoções controladas, ela tem estrutura espiritual para suportar os embates da vida, ela tem amor ao próximo, ela perdoa com facilidade, ela cria uma estabilidade de vida, uma estrutura espiritual que vai trazendo sobre a igreja e a comunidade, né, um bom cheiro de Jesus Cristo. Ela vai sendo agradável à comunidade, ou seja, a comunidade onde essa igreja está instalada, elas começam a ver uma igreja que tem acolhimento, que recebe bem, que ama bem, e dentro dessa estabilidade ela vai se estruturando para melhor servir ao corpo de Cristo. Agora vamos para o terceiro segredo, para a gente terminar essa mensagem ainda hoje, porque são 20 para 1, e eu comecei a live de 1h05, 1h10 o máximo, eu tenho mais uns 30 minutinhos, arriando a gente volta, tá bom? Mas eu espero que esses 30 minutos dê para a gente terminar. O terceiro segredo, vamos lá, o primeiro é paz, o segundo é estabilidade. Você tem paz? Você é uma pessoa estável? Você é uma pessoa segura? Ou você é daquela de altos e baixos, de tá bem com Deus, dando glória, sapateando, gritando, glorificando, mas uma semana depois você está lá embaixo, né? Essa coisa dessa gangorra de sobe e desce. O crente tem que ter estabilidade, maturidade. Tem que saber quem é, tem que saber enfrentar as lutas, tem que saber passar pelas provações, tem que saber enfrentar os desertos com maturidade. Eu digo sempre que crente que tem pele de diabético não consegue, né? Ou que tem uma vida diabético espiritual. Você sabe o que é um diabético espiritual? É aquele que a pancada, a pedra bate, ou seja, alguém falou mal dele, alguém criticou, ou alguém levantou uma calúnia. É como se abrisse uma ferida, né, no corpo espiritual, e por ser diabético espiritual, aquela ferida não fecha, não sara, não cicatriza, porque ele não tem elementos que o ajudem na cicatrização. O crente maduro, estável, seguro, ele tem pele de jacaré, a pedra bate. Ele olhou e falou, eu vou dar valor para isso, eu vou ligar para isso, eu vou me importar com coisas pequenas quando eu tenho meu Cristo que me ama, que me acolhe, que me ajuda, que entende o que é estabilidade. O terceiro segredo é temor do Senhor. Temor não é medo. A Bíblia diz, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O que é temor? Temor não é, oh Deus, não é ter medo. Temor é você obedecer. Deus disse, melhor é obedecer do que sacrificar. Deus não está interessado em sacrifício. Deus está interessado em um coração quebrantado, contrito, amável, obediente, submisso. A Bíblia diz, este coração Deus não despreza. Temor é você receber de Deus a capacidade para amar, a capacidade para perdoar, e você fazer isso pelo temor do que você recebeu da parte de Deus. Fala, meu Deus, você lembra a palavra do cobrador incompassivo, né? Que é perdoado de todos os seus pecados e não consegue perdoar o seu conservo que lhe devia tão pouco. Esse não tem temor, porque o temor nos leva a uma responsabilidade de amor, a uma responsabilidade de obediência, a uma responsabilidade de submissão ao rei que nós segui-lo, amá-lo e obedecê-lo. Esse é o temor
que Deus espera de nós, né? Que guardemos no coração a sua palavra para não pecarmos contra Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas todos os nossos pecados, primeiro ele é na vertical, é contra Deus. Você lembra do salmista Davi, quando ele escreve o salmo de arrependimento? O que é que ele diz no primeiro versículo? Senhor, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas não retires de mim o teu espírito, nem apague de mim a tua salvação. Porque todos os nossos pecados praticados na horizontal, primeiro ele é contra Deus, contra os princípios, os valores, né? Os mandamentos, a santidade, porque nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se eu peco, se eu falho, é porque eu perdi o temor do amor, da obediência e da submissão e do cumprimento dos mandamentos de Deus na minha vida. Então, o texto diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Atos 9, 31. O temor do Senhor é, sem dúvida, o mandamento geral de toda a Bíblia. Eclesiastes 12, 13 diz, o temor do Senhor era uma das causas do crescimento da igreja primitiva. Eles tinham temor, eles tinham obediência, eles tinham submissão. O temor era tanto que eles davam a vida pelo Evangelho, porque eles tinham uma convicção de que o Deus a quem eles serviam iria os ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Atos 2,43 diz assim, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eles tinham temor, submissão, obediência, reverência, amor ao Senhor Jesus. Isaías 33,6 diz, haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Perceba que Deus coloca uma série de adjetivos antes do temor. Ele diz assim, haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Isso aqui não é uma pergunta, é uma afirmativa. Abundância de salvação. Olha, ele fala sobre estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E se isso existir, ele diz, o temor do Senhor será o teu tesouro. Então, temer a Deus é ser rico na graça, ser rico no amor, ser rico no perdão, ser rico na comunhão, ser próspero no relacionamento com o próximo, não perder a essência daquilo que é mais importante no reino de Deus. E por último, sobre temor, que existem outros textos, mas eu vou apenas citar mais esse. Em Provérbios 9:10 está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Lembra o que é prudência? Um homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Isso é prudência. Então, se tem temor ao Senhor, você adquire conhecimento e o conhecimento te traz prudência, ou seja, te leva à prática daquilo que você conheceu. Você percebe que só aqui nesse versículo de Provérbios tem uma mensagem poderosa. Por exemplo, em Provérbios, como é que eu posso adquirir sabedoria e conhecimento? Temendo a Deus. Se o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento, diz a Bíblia, é a prudência, então eu só posso ser prudente, ouvir e praticar se eu temer a Deus. Concorda comigo? E quando eu temo a Deus, eu adquiro sabedoria, porque eu passo a conhecer os mistérios de Deus. E quando eu passo a conhecer os mistérios de Deus, eu adquiro conhecimento. E o meu conhecimento me dá a prudência de viver e praticar aquilo que eu creio pelo temor que eu tenho ao Senhor. É uma coisa puxando a outra.
Quarto segredo. A igreja tinha paz, estabilidade, temor do Senhor. E agora a igreja, ela tinha conforto no Espírito Santo. Você imagina o tempo em que Paulo escreve, na verdade, Lucas escreve isso, esse relato de Paulo sobre a igreja do primeiro século. Conforto no Espírito Santo. Está faltando tanto conforto dentro da igreja. A igreja se desespera com coisas tão pequenas, coisas tão sem sentido, sem muita importância. A igreja está perdendo a comunhão, perdendo o relacionamento com outros irmãos por causa de coisas tão banais, tão sem sentido, tão efêmera, tão desnecessária, né, irmão? Ah, porque o irmão sentou na minha cadeira. Aqui é a minha cadeira, não sai daí. Ah, porque o irmão passou e não olhou para mim. Irmão, picuinhas, bobagens. Você entende? A igreja, na verdade, tinha paz, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em números. Você lembra dos nossos 4 pontos de definição ministerial? Acolher, amar, servir e multiplicar. Poderia traduzir também por essas 4 coisas. A nossa igreja é uma igreja de paz, a nossa igreja é uma igreja de estabilidade, a nossa igreja é uma igreja de temor ao Senhor e a nossa igreja é uma igreja que tem conforto no Espírito Santo. Quando se tem essas 4 características, a igreja cresce. Ela cresce em conhecimento, ela cresce em relacionamento, ela cresce em maturidade, ela cresce em perdão, ela cresce em ajuda, ela cresce em compaixão, em amor aos perdidos, em doação para aqueles que necessitam, ela cresce em número porque outras pessoas chegarão e desejarão participar dessa comunidade. A igreja não cresce porque os membros não têm vida para levar a vida de Deus para outras pessoas. Não tem alegria nem motivação para dizer, venha conhecer a Deus, vamos à minha comunidade. A minha comunidade é uma comunidade de amor. Não é perfeita, mas lá você vai conhecer o verdadeiro amor de Deus. E eles vão conhecer o verdadeiro amor de Deus num sorriso, num abraço, num acolhimento. Sabe, o que eu desejo é que chegue um tempo que a gente põe a igreja de pé para confraternização e eu não preciso dizer, irmão, saia do seu banco, saia da sua cadeira, vá abraçar e três. Isso seja uma coisa espontânea, natural. Quando o louvor começar a tocar, que for a parte da saudação aos visitantes, do relacionamento, da confraternização com os irmãos, isso seja uma coisa natural. Você percebe que está fazendo falta hoje? Quantas vezes, olha bem para mim aqui, eu não estou te vendo, mas tu está me vendo. Olha bem aqui nos meus olhos. Quantas vezes você, na hora da confraternização, ficou em pé, sem sair para abraçar ninguém? Quantas vezes você não foi dar um abraço no irmão e dizer assim, Deus te abençoe, meu irmão. Semana de bênção para você. Amo você em Jesus Cristo. Quantas vezes você não fez isso? Olha a falta que um abraço está fazendo hoje. A coisa que eu mais sinto falta da igreja não estar reunida, claro, tem vários elementos, adoração, comunhão, mensagem, tanta coisa, mas o abraço ao irmão amado, né, faz falta. Um abraço é terapêutico, ele cura. Ele traz um sentimento tão nobre, tão gostoso, né, que a gente não sabe explicar. Às vezes, alguém, esses YouTubes aí, põe uma placa aqui, segura uma placa numa rua pública, num centro de uma grande capital, e ele diz assim, por favor, me dê um abraço. E ele fica ali parado. E as pessoas passam. Algumas passam de largos, outras leem, sorri. Mas muita gente, durante o tempo que ele fica ali, para e dá um abraço. Né? É como se a pessoa estivesse dizendo assim,
ele está tão carente, ele está tão necessário. E não é quem vai fazer isso, é porque está querendo mostrar para os demais o valor e a importância de um abraço. Na verdade, quando a gente vai abraçar alguém, a gente pensa que vai dar alguma coisa. E, na verdade, a gente está recebendo, na verdade, recebendo carinho, amor, afeto, recebendo comunhão, recebendo toque, que é muito importante, o toque de uma outra pessoa. Um conforto no Espírito Santo. A igreja sempre dependerá do Espírito Santo para crescer. Quem lê o livro de Atos percebe que o conforto e consolação do Espírito Santo foi e continuará sendo o fator determinante do crescimento da igreja na face da terra. Alguém perguntou esses dias para mim numa live aí que eu estava com outra pessoa fazendo, pastor, o senhor está otimista no fim da pandemia, que a igreja ela vai ser outra? Eu disse, irmão, eu sou muito pessimista, não no sentido negativo amplo da palavra, mas eu não acredito numa mudança radical da igreja, nem do mundo. Em algumas cidades, irmãos, o shopping center foi liberado para abrir. Meu irmão, escuta, tinha gente dormindo na porta do shopping para entrar no outro dia, porque era um número de pessoas, 30%, 40% da capacidade do shopping que ia abrir para entrar. Você entende isso? Que o homem está com necessidade de ir a shopping, de ir à praia, de ir a campo de futebol. Você está entendendo quando Deus disse que o mundo é mais prudente do que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Tu viu algum noticiário? Tu viu alguma notícia no Instagram, no Facebook, que domingo as igrejas vão abrir para 30% da membresia? Tu viu alguém, tu vai ver alguém, melhor, do sábado dormindo na porta da igreja porque está com desejo de ir à casa do Senhor? Vai não. Porque a igreja ainda não está com sede e fome de justiça. Está entendendo? Não está com fome e sede de justiça. A gente vai passar pela essa pandemia e, infelizmente, muitos vão sair dela talvez piores do que quando entraram. O meu desejo, sinceramente, é que a gente saia com uma leitura mais positiva de tudo que aconteceu. Shopping, praia, campo de futebol, passeio, tudo isso é lícito. Mas nada disso é mais importante do que a presença de Deus. Na minha visão, eu não quero aqui definir, nem quero dar uma definição, mas eu creio que Deus permitiu que o mundo parasse. Eu recebi um quadro, não sei se é fake ou se é fato, deve ser fato, que em 1720 houve uma pandemia que paralisou o mundo. Em 1820 houve outra pandemia que parou o mundo. Em 1920, século XX, houve a gripe espanhola, paralisou o mundo. Em 2020, ou seja, de 100 em 100 anos, o mundo paralisa. É como se Deus desse um respiro, permitisse os homens, porque isso é uma ação humana, esse vírus não apareceu do nada e se dissipou e tal. Não, eu acredito numa ação humana por interesse financeiro, político, de poder, de uma série de coisas. Eu acredito nisso, não tenho provas, nem vou dissecar sobre esse texto, porque também não adianta e não vai resolver nada. Quem foi, quem não foi, o que fez, como não fez, não adianta. Mas eu acredito numa ação humana sobre a disseminação desse vírus e a forma como ele atinge as pessoas, Eu acredito, mas não vai resolver nada. Então, eu acredito hoje, século XXI, melhor do que em 1920. A Igreja Nazarena ela nasce em 1908 e não sei como os crentes daquela época enfrentaram esse isolamento social, essa pandemia da gripe espanhola que matou no mundo mais de 5 milhões de pessoas. Hoje, o Covid no mundo todo, se muito matou, foi 700, 800 mil pessoas, que já é muito,
mas a gripe espanhola matou de 5 a 6 milhões de pessoas. Foi uma coisa terrível. As pessoas dentro de casa não tinham medicamento, não tinha vacina, a medicina atrasada, uma coisa, um caos total. Então, hoje, eu não sei como a igreja vai sair, né? Como é que a igreja vai reagir, né? E voltando ao que eu estava falando, hoje nós temos esse meio de transmissão do evangelho que vai te alimentando, te fortalecendo, levando a igreja para dentro da tua casa. E mesmo assim, eu acredito que você, que está na live aí comigo todos os dias e vendo outras coisas boas também, eu acredito que você vai voltar mais firme, mais forte. Mas quantos irmãos só da nossa comunidade que não aparecem aqui? Talvez porque não possam, e aí eu não estou julgando nem criticando, talvez porque não queiram, mas não estão aqui. A gente, às vezes, para chegar a 150, 200 pessoas aqui, a gente fica apelando, sorteando, para ver se motiva os irmãos a entrarem e participar. Isso é terrível, irmão. Então, elas tinham conforto no Espírito Santo. Voltando, paz, estabilidade, temor do Senhor e conforto. Em 2 Coríntios 1,4, Paulo afirma que é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação. 2 Coríntios 1,4. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos completados, ou melhor, contemplados por Deus. Filipenses 1,19. Nós podemos contar com o socorro do Espírito de Jesus Cristo. Isaías 59:19. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. O Espírito Santo é o guia e orientador da igreja. Ele é o confortador e consolador do povo de Deus na face da terra. Então, só concluindo aqui, para a gente fechar esse tema, os 4 segredos de uma igreja que cresce: paz, estabilidade, temor do Senhor e conforto no Espírito Santo são os 4 segredos de uma igreja que cresce e se multiplica a cada dia. O Senhor é quem dá paz, o Senhor é quem dá estabilidade, o Senhor é quem dá crescimento ao seu povo e conforto no Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Deus te abençoe.